O Giant fez um documentário do novo álbum de Teto. Eu acho que nesse vídeo vai enquadrar o marketing do álbum, o processo criativo e todo o processo do Teto até chegar no seu álbum. Mano, eu acho que é justo a nossa parte fazer essa reaction, porque nós tentamos decifrar o álbum, fizemos a reaction do álbum. Enfim, mano, vou colocar aqui o link na descrição do canal de Giant. Mano, ele é um dos melhores canais de fazer documentário, não só da música do Teto, não só do documentário do Teto. Lá tem do Jovem Dex, claramente você conhece Jovem Dex. Você escuta Teto, você conhece Jovem Dex, mano. Tem do Frank de City, um cara que é novo na cena e vai fazer barulho esse ano. Mano, ele é um dos melhores em fazer documentário. Então, vou colocar o link na descrição para vocês verem o documentário completo, se vocês já não viram. Vou começando aqui então, mano, deixando o like, espero que façam o mesmo. Deixa like nesse vídeo, ok? Já deixei aqui o like. Vou colocar em tela chave nos melhores visualizar e vamos começar em 3, 2, 1. Se seguirem. Pode agora? Pode. Tomara que ele tenha feito. 6 dias antes do lançamento do álbum. O tempo governa tudo. Molda impérios e reduz eles a ruínas. Dá vida e toma de volta. Separa destinos. Escreve histórias que acreditamos serem eternas. Mas e se existir alguma coisa maior? A consciência não se mede em dias, nem a crescência vai acabar com o passar dos anos. Tem verdades que nascem antes dos nomes, percorrem os séculos e se manifestam de novas formas sem nunca perderem a sua força. Maior que o tempo é tudo aquilo que não se limita ao agora, que não pertence a um único momento, mas ecoa além dele. Que isso, mano. Uma das melhores partes do álbum, mano. Fica a dica. Uma das melhores faixas. Não pare, mano. Não pare, não pare, não pare, não pare. Diamantes na parede. Não pare não, não pare, não pare. Não pare, nem que te prendam dentro do safari. Aprende a não ter dó jogando Atari. Ando meio amargo, tipo com meu wasabi. Minha mãe viu o quanto que eu lutei, ela sabe. Hoje eu comecei, eu não quero parar. Uma das melhores faixas, mano. É impossível escutar essa sem cantar. Mano. Mano, ela transmite uma energia muito boa, mano. Cê é louco. Desde a minha base fundamental da música, eu entendi que ela é totalmente diferente de mercado, tá ligado? Depois que eu estourei, que eu caí pra pista, que eu entendi que a música e o mercado estão muito mais do que interligados. Hoje em dia, se você quer viver dela, você tem que se render ao mercado, basicamente. É muito difícil no cenário que a gente se enquadra, tá ligado? A arte ser valorizada ao ponto de você realmente estar se mantendo através dela somente. É um processo que eu, tipo, dedicar na parede várias vezes, mano. Tanto na minha própria gravadora, que sempre abriu meus olhos pra criatividade, tá ligado? Ponto positivaço nesse quesito aí pra 30 para 1, porque nunca me impôs parâmetros ou barreiras não, tá ligado? Meu som estourou pra caralho de uma forma orgânica, mas e pra mim ficar nesse lugar agora, tá ligado? Pra me manter, pra mim subir mais, pra mim continuar na crescente, o que eu faço? Como é que faz? E aí que entra, tipo, todo o jogo de mercado, tá ligado? A gente não bate na mesma tecla, a gente não quer repetir a mesma coisa porque é óbvio, porque tá dando certo. Então, cada passo é um maior desafio. Pô, eu não quero ser um influencer, eu não quero ter que parar a minha vida pra poder ganhar a vida pro público. Eu quero que a minha arte seja o ponto foco disso. Então, esse álbum é um ponto disso, cara, tá ligado? Sobre essa pressão da indústria sobre a arte, tá ligado? Esse é um. Mano, uma das coisas que eu super noto na Tinta Pão, sendo uma gravadora, ele deixa o artista se expressar da sua maneira. Ele investe no sonho do artista, tá ligado? Tipo,
sei lá, mano, a gravadora é muito diferenciada, ok? Um drama que todo mundo que se considera artista vive diariamente. Principalmente hoje em dia, que todo mundo se enxerga praticamente obrigado a ter uma extensão da sua produção nas redes sociais, senão é basicamente assumir que vai ficar para trás. A internet pode ser um ambiente totalmente manipulado por números, influência, imagem, vaidade, mentira, tudo que corrompe e vai contra, na maioria das vezes, a intenção que alguém tem quando cria algo na sua essência. É claro que existem pessoas que conseguem ter mais facilidade nessa exposição, mas o mais comum é se ver totalmente esgotado emocionalmente por enxergar que está muito mais produzindo conteúdo e não arte. Aí a manifestação deixa de ser só uma vazão para sua necessidade criativa e passa a se tornar uma eterna dúvida de estratégia, abordagem, se manter no que já deu certo, ter medo de inovar, obedecer agendas e tendências, manipular sua própria originalidade e descer cada vez mais fundo nessas confusões que se vê dividido entre o mercado e criatividade pode gerar. Esse conflito se cria a partir do primeiro segundo que a sua arte se torna seu trabalho. E se para a maioria das pessoas esse conflito já é gritante, no caso de um artista que antes de pensar em digerir tudo o que estava acontecendo, já estava num contrato com uma gravadora de peso, tendo pessoas querendo seus primeiros lançamentos, participando de entrevistas, sem conseguir determinar qual seria seu caminho com mais paciência, isso fica ainda mais difícil de lidar. O Teto teve essa explosão que todo mundo deseja nessa indústria, mas que enxerga ela, talvez, como um dos maiores motivos de toda a confusão, dualidade e versões de si mesmo que ele criou. Maior que o Tempo fala muito sobre aceitar que o passado não muda, mas também sobre a expectativa do futuro, onde tudo pode melhorar, baseado justamente nesse entendimento. A Junk foi convidada para passar os últimos dias antes do lançamento, acompanhando o Teto em algumas vivências para tentar entender junto com ele como esse álbum é um símbolo de uma conclusão de uma fase onde o principal protagonista era a luta entre as várias versões que o próprio Teto criou de si mesmo. Muita responsa, mano. A importância da minha filha entender que aquele bagulho ali que eu vivo dentro de casa é real, pra mim é o que eu quero prevalecer, tá ligado? E que existe o meu trabalho, personagem artístico, Teto. Isso, não sei nem se vai ficar explícito pro público, mas eu quero ter essa divisão na minha cabeça. É o todo momento mesmo, tipo a ligação que eu faço com o artista dentro de casa. Eu no estúdio aqui, eu falo com os caras como Teto, entendeu? Mas eu, minha mulher, eu sou Clariton. Existe um momento que esse bagulho exala muito mais do que o outro, tá entendendo? É isso. E tipo assim, nesse momento agora do álbum, tá sendo esse, eu tô vivendo essa dualidade intencionalmente porque eu quero transparecer isso, tá entendendo? Eu vivi o Teto lá no meu quarto, eu gravei as músicas, eu expus isso totalmente como Teto. E pra sair do Teto, pra poder entender que existia o Teto e o Clapton de novo, demorou pra caralho. Isso é uma coisa que tá acontecendo agora, tá ligado? Minha Vida é um Filme, pra mim, foi uma das músicas que eu consegui mostrar um lado da minha vida que eu não... Fica a dica, mano. Fica a dica. Desculpa pausar nesse momento, mas... Artista é uma personagem, ok? E... Outra personagem eu de fato, tá ligado? Aqui eu quero te falar, não o Teto. O Teto é o cara que alguns fãs, ou se não haters, tentam ali moldar, tipo, naquele sentido de eu fazer sempre trap. Mas o Clarity não, mano. Ele quer se expressar, quer fazer músicas, todo tipo de música, afrobeat, trap, se não reggaeton no futuro, mano. Eu tinha mostrado até então na minha carreira, tá ligado? Ou sertanejo. Que é da onde eu vim, que é a simplicidade, que é a belezas naturais, que é o corpo e a mente, enfim, em união pra aquele bem-estar, enfim, tá ligado? Eu discuti com a minha equipe pra caralho, mano, quanto eu queria expor esse lado maduro da minha vida agora, esse lado que pensa, esse lado que tem pé atrás pra tomar uma escolha e fazer a escolha certa, digamos assim. Pra mim, a minha arte vai sempre ser o ponto focal de tudo, tá ligado? E a minha empresa já entendeu isso, os meus fãs já estão entendendo isso, tá ligado? Eu tô brigando pra que isso seja entendido e que eu construa esse meu espaço. É a minha briga, mano. Eu vou estar aí sempre brigando pela riqueza cultural, pela arte, pelo que realmente importa pra mim, que é deixar um legado duradouro, tá ligado? Em meio a toda essa loucura que o mundo é. Deixou, mano. Me sinto um cara novo, velho. Faço hoje meu dia render pra caralho, velho. Sem aquele tanto de indisposição que o cara sente, tá ligado? Acordar cedo, dormir cedo. Descarregar o ódio no treino. Ou então o cara fazer um treininho também feliz, tá ligado? Pô, vou traçar um objetivo na minha carreira que vai me motivar também a cuidar da minha parte de... Sei lá, mano, é muito bom
Você ver um artista que começa, tipo, sei lá, mano, a gente conheceu o dedo através das férias. E hoje ele tá aqui, mano, ele já é pai, né? Eu tenho uma filha linda. E, mano, o cara decidiu focar na sua saúde mental, na sua saúde física, né? No seu desempenho físico. E esse é o teto, mano. O teto das prévias que a gente via lá no Zap, nos grupos. E, é muito foda ver isso, mano. Acompanhar um artista e sempre estar lá, mano. Olhar pra minha saúde, eu mexer no fim, na minha alimentação. E aí eu fui no médico e troquei ideia com ele que eu ia fazer um personagem pra um filme meu, tá ligado? Que é o personagem do EP. Que é aquele personagem meio magro. Pra quando eu já gravei o visual. Mano, o cara entrou. Mano, o cara emagreceu para aquele projeto prévio acontecer. E aí comecei a encher mais o meu shape pra outra parte da história. Aí teve... Isso, mano. O cara decidiu tipo, passar aquela imagem para nós fãs. Mano, o cara é muito dedicado, mano. Sei lá. Não foi muita coisa, mas teve essa aparência. Quantos artistas que vocês conhecem faz isso? Quantos, mano? E realmente amam o seu trabalho. Realmente amam a sua arte de fazer isso, mano. O cara tornou-se Capitão América, mano, pra fazer. Tem diferença, né? Esse mindset meu de querer transmitir coisas diferentes no personagem. É muito louco analisar como esse álbum trabalha de forma integral na vida do Teto. Desde toda a jornada reflexiva que ele faz das suas versões ao longo do tempo, criando a temática do álbum, até detalhes bem mais minuciosos, tipo se dedicar por meses em uma dieta restrita e treino pesado, para gerar uma imagem mais condizente com o conceito do personagem. Isso diz muito sobre a mentalidade que não só ele, mas que geralmente é bem presente na 30:1. O fato de colocar uma visão de excelência na execução do projeto e trabalhar detalhes bem mais profundos do que só a sonoridade. Mas isso também pode ser pesado e confundir as expectativas de todo mundo envolvido. Voltando mais uma vez para aquele embate entre arte e indústria. Produzir o marketing que o público teve pro álbum envolve muito trabalho. A Junk pôde ver de perto alguns desses processos. Diversas pessoas de áreas diferentes atuando em prol de um mesmo resultado, que acaba, querendo ou não, gerando um fluxo de pensamento em todo mundo totalmente voltado para um processo industrial. Horários, locações, logísticas, agenda, tudo isso acaba distanciando o processo da arte e levando para o mercado. E nem só falando especificamente desse álbum novo, mas foi esse o tipo de processo que o Teto, em muito pouco tempo, teve que entender que era sua nova realidade. Aí começa o problema. Muita coisa que aconteceu no processo, né, de carreira, eu não tava pronto pra receber ainda, tipo assim, foi um bagulho muito exponencial, mano, tá ligado? Então muita coisa ficou na mão da gravadora, tá entendendo? Muita opinião que eu ouvi entrou na minha cabeça e eu aprovei vindo da minha gravadora. Já tive várias experiências que eu me decepciono comigo mesmo de ter feito, tá ligado, irmão? Decidi que eu quero fazer música pra representar e significar algo que perdure o tempo. Se eu não fizer por mim, irmão, além de qualquer pessoa, além de cantar minha gravadora, ninguém nunca vai, mano. Essa energia de não querer se prender em apenas um lugar, em representar apenas um bagulho, em fazer apenas uma coisa porque tá dando dinheiro. Tipo assim, jamais vai rolar um Vampiro 2, tá ligado? Não podia abusar disso. Não, mano. Que isso, mano? Que isso, mano? Mano, 30:1 tá devendo pra nós, mano. Queremos Vampiro 2, mano. Aliás, nem teve o clipe. Eu só que acha, mano. Isso que... Mano, que isso? Mano, eu sei que eles deixaram um cartinho. Mano, nós queremos... Sim, se nós quiséssemos. Eu reconheço pra caralho que eu era... Quem quer? Deixa nos comentários. Auxílio, tá ligado? Tipo, pô, sou muito grato ao Tuê demais, mano. Por aqueles primeiros momentos ele ter aberto meu olho pra várias coisas. Criado esse mindset pra minha cabeça do valor da arte, do valor... O Tuê é empresário, próprio, tá ligado? De fazer a sua identidade. Tu mesmo disse, mano. Chegou um momento que ele viu que o ensinamento dele funcionou pra mim, entendeu, mano? E agora eu consigo correr com as próprias pernas. Como é que eu queria que as pessoas me vejam como Clériton se eu mesmo estou sendo o personagem o tempo todo, tá ligado? Inevitavelmente nós vamos ter momentos que a gente vai se encontrar sozinho, que a gente vai se encontrar sentindo saudade das coisas que eram importantes pra nós, que são nossos valores, que são as coisas que nos formaram. E foi aí que eu comecei a perceber isso. Quando eu senti esse vazio, eu não sabia onde encontrar a resposta pra isso, mano. Pra mim foi começar primeiramente a aceitar, tá ligado? Não querer enterrar uma parte de mim, um pedaço de mim. Esse quarto aqui pra mim, mano, é tipo o quarto da loucura aqui, irmão. Tipo, papo reto, se eu não sair desse quarto aqui, viado, eu não vou desligar.
entendendo? É tela em todo canto aqui, é ligação, mano, é vídeo, é produção, mano, é jogo. Então, tipo, canto. é totalmente tirar os olhos do que realmente importa esse quarto. O que realmente importa? Exatamente. O que realmente importa? A vida, mano. O valor na vida ali, a natureza. É isso, mano, tá ligado? É isso, mano. Mano, os artistas, os influencers que a gente conhece, ou assim, mano, os artistas mesmo, até mesmo influencers, né? Não tem aquela vida perfeita que eles tentam moldar para nós nas redes sociais. Mano. Você acha mesmo que, mano, só por ele ser um gangster, um trap, ele tá lá sempre com 10 mulheres, está sempre lá com 10 miúdas. Não, mano, isso eu quero que tu pense, tá ligado? Mano, o cara não vive aquela vida 100%, mano, tipo, viagem, dinheiro, mulheres, vida. Mano, saia disso, mano, tá ligado? Nem todos que estão nas redes sociais que tentam passar a imagem que estão bem, tá ligado? Fora desse fonte, fora dessa tela, existe uma vida, existe esse crédito que, mano, no meu ver, não tinha esse amadurecimento ou não aparentava isso, tá ligado? Eu tava mostrando nesse documentário, mano, desse canal no Kid que, mano, aquilo é uma personagem. Nesse álbum tentou mostrar que realmente ele é sobre o seu sentimento e tal. Mas então nós temos que sair desse aqui. Mano, a minha vida é imperfeita, a vida do cara é perfeita porque ele tá sempre a postar viagens. Porque ele conquistou aquilo, mano, tudo é superficial, tá ligado? Pureza, tá ligado? Mas estar em contato com a vida de verdade. Mano. Isso aqui pra mim não tem a ver com a vida, tá ligado? Quando eu corria descalço na rua, com seus amigos, mano, nada disso aqui importava, velho. O pessoal tem uma imagem de mim que não é o que eu gostaria. Sei lá, eu sou intocável, tá ligado? E eu nunca quis passar. Quer dizer, eu já quis passar isso sim. Só que eu sinto que eu tô corrigindo ou tentando corrigir, tá ligado? Nunca notei, mano. Dedo intocável. Então, se sinta à vontade pra isso. Mas essa é a parada. Pensa, só lembra disso. 2 semanas para o lançamento. Mano, o cara devassou tudo. Nós aqui criando teoria da conspiração, o cara já essa piada até ataca. Sacou? Não lembra de dinheiro, não lembra de material. Tudo isso vai embora, né? Tudo isso vai e foda-se. Fica do que vai ficar o que vai construir aqui, mano. E aqui o que você construiu dentro de você. Então. O que fica claro na jornada do Teto é o que mais ficou confuso foi a forma que ele mesmo ia lidar com tudo aquilo. Quem acompanha a 30 sabe que a liberdade criativa sempre foi e sempre vai ser o alicerce para a execução deles. O próprio Matuê coloca isso como a principal base que a gravadora tem. A ideia surgiu justamente disso, de devolver o poder para o artista. Eu já estava com essa vontade de criar a minha própria label, porque eu queria, como eu falei ontem, queria botar o poder na mão dos artistas, eu queria desenvolver a minha própria arte, eu não queria ficar na mão de um empresário. Então não dá pra dizer que a 30 era o problema. Aliás, pelo contrário, nas trocas de ideia fica evidente que a liberdade é plena para qualquer um que assina com a gravadora. O grande problema mesmo talvez possa ser dividido em 2 caminhos. Um é a própria velocidade em que tudo aconteceu na vida do Teto, principalmente no momento que rolou, onde ele só via os acontecimentos pela internet e não na rua, por conta do isolamento. E o segundo é a indústria da música, um fator que está acima do artista e até mesmo acima da própria 30. Como as coisas acontecem, a distribuição cuidada por empresas enormes, como os números afetam e acabam ditando os próximos passos, esse mar de números e tendências que deixam tudo mais complexo de lidar. A 30, nesse caso, funciona como uma intermediação entre o artista e esse lado da indústria, tentando equilibrar os 2 lados, mas nunca desapegando do valor principal, que é cuidar da arte. Então, quando o Teto fala que ele tinha que fazer por ele mesmo, não é trazendo a conotação de que ele não teria o apoio da 30 nesse caso, mas é justamente marcando o entendimento de que isso só dependia dele. Era uma busca pessoal que só ele mesmo podia traçar. Para se entender, ele teve que retornar de alguma forma para sua origem. Buscar no tempo e no espaço que antecede tudo isso para conseguir no final se encontrar de novo. Documentário de altíssima qualidade, mano. Mano, tinha uma ambição só, que era viver da música e que meu som fosse reconhecido. Não era nem dinheiro, porque eu não fazia ideia de quanto eu podia ganhar. Mano, eu queria muito estar em contato com as pessoas que curtiam meu bagulho, tá ligado?
É a cidade de Teto, mano. Será? Tipo assim, queria estar de alguma forma, nem que fosse um show pra 10, 15 pessoas, mas eu queria ter aquele público comigo que compartilha a mesma ideia, porque de onde eu vim, só era eu e mais 2 amigos ali só que tinham uma ideia, mano. Então, tipo, eu queria ter esse bagulho ao meu alcance porque não tinha, tá ligado? Era foda um nível de, tipo assim, esses 2 amigos meus, chegou um ponto de eu estar fazendo um bagulho que expandiu um pouco mais. Né? Veio uma certa forma dentro da cidade ali que todo mundo já sabia que eu fazia o bagulho. E meu bagulho era fazer música pra essa galera ouvir. Tanto que eu queria ter esse público ali. Mano, tem vídeo na internet cantando, mano. Nas resenhas assim, sem microfone mesmo, tá ligado? Fingindo que um like assim e botava o povo na frente, nós cantando, resenhando os amigos assim, todo mundo pulando e tal. Então, tipo, nós criou esse ambiente ali que era meio que um termômetro pra essas músicas, que era a parada mais foda que não existe mais hoje, mano. Hoje tem que ser como eu mesmo, eu e Deus e nós. Sinto falta pra caralho de ter esse termômetro, mano, era tipo uma energia que nós sentíamos que era compartilhar. Todo mundo botava música num dia, no outro dia todo mundo tava cantando a música junto já, irmão, tá ligado? Parceiro. O meu primeiro contato, assim, mesmo com a sonoridade trap nacional, né? Com que eu pegar e virar os olhos e falar, tipo, eu vi os gringos fazendo e tal. Pô, já ouvi muita música gringa. Não deixa nem eu mentir. Foi um som do Tuê, né? Porque tava viralizando aquele som de peça em peça. Eu comecei a gostar pra caralho, mano. E aí, mano, eu comprei um mic, aquele mic... Mano, tu tá parecendo bem mal, mas... Sei lá, com essa... Trabalhava, tipo, no caixa lá, todo mundo já sabe, e aí peguei o meu salário e parcelei o microfone no Mercado Livre. E a primeira música que eu gravei no microfone, mano, foi um cover do Tuê também, cara. Bota fé nisso. Mesmo? Papo reto. Caramba. E foi bonzinho, viado. Tipo assim, eu peguei o beat de bonzinho, botei lá e vou gravar esse cover aqui. Aí foi a primeira coisa que eu fiz no microfone, assim, quando eu peguei o microfone. Eu fiz, sei lá, 5 sons, e os 5 sons que eu fiz era... basicamente copiando os caras tudo que eu conhecia, tá ligado? Aí eu encontrei um cara, mano. Isso aqui é foda. Eu encontrei Rod... Aquele termo, mano. Rob, copie como artista, é isso? Rob como artista, copie como artista. Rich na minha vida, assim, ó. Tá ligado? Passa, mas não passa igual. E ele que abriu minha percepção de como eu ia criar minha parada, tipo assim, tá ligado? Eu digo que eu peguei do Rod Rich, extraí o melhor de mim, tipo assim. E aí foi que comecei a fazer música boa. Que aí veio o M4, aí veio PayPal, aí veio Dia Azul. Todas essas daí foram na era inspiração Rod Rich, mano. Recife foi uma base minha, mano. Tinha uma galerinha que fazia lá a parada em Recife e eu me conectei com os caras de lá primeiramente. Não sei como isso aconteceu, viado. Fui lá pros Pivete, que era o Pivete também undergroundzão. A gente fazia som junto. E era Daskara, Allen, era o Cauã, Lil Boy Cauã. Tem o Dance também, tem o Ben. E tem o Dracos, que é também de Recife, tá ligado? Essa galera que tava mais comigo assim, tá ligado? Foda, e aí Dracos, porra, pirou no meu sonho, irmão. Pedia guia todo dia, tudo que eu fazia mandava pra ele, nós virou muito amigo, muito mesmo. E foi justo na época que eu fui pra Racha e fiquei um pouco distante de todo mundo, porque os caras da Racha não queriam pagar uma mix de Dracos, que era cara e tudo mais e tal. Mas aí, voltando pro Dasca, lá de Recife. Que isso, mano? Que isso, mano? Que isso? O cara... Mano, a gravadora já portava... Mano, a gravadora já portava perna antes do Ale, do Chopentex, do Brandão. Que apagar pro mix. Que isso, mano? Dasca foi reconhecido pelos caras da Racha antes de mim. Dex ouviu o som de Dasca. Dasca, vem pra Salvador aqui. Vem pra Racha fazer um som aqui com nós, ficar um dia com nós aqui. Dasca foi pra lá, porque, pô, já vem Dex, Racha Produções, e eu tava lá na Bahia, lá no interior, lá ninguém me conhecia também. Daí chegando na Racha, Dasca pega, né? Faz aquelas 2 primeiros dias de troca de ideia, depois 2 dias Dasca me aparece. Mostrei teu som pros caras aqui, mano. Os caras pirou demais, não sei o que. Os caras querem que tu venha pra cá, os caras querem não sei o que lá. E aí já botou os caras na chamada, já falou comigo, os caras já deu aquela ideia, e Bororó vem pra cá, não sei o que lá. Já fiquei emocionado, tá ligado? Eu fiquei inicialmente fazer a vivência. Fazer a vivência, só por convite mesmo, gravar aqui e tudo mais. Não fui assinar, não fui nada. Daí cheguei lá, tive aquela experiência foda de, porra, estúdio, todo mundo vivendo a vivência que eu queria viver e tal, aquela emoção. Aí nessa... Mano, eu já imagino como o Teto chegou lá, né? Como o Teto chegando, vendo aquilo tudo. É como, assim, sei lá, as pessoas que gostam de animes, por exemplo, quando encontra um grupo que gosta, me anima, conversa sobre aquela coisa, mano, anime, ou com mais pessoas que
gostam de uma série, um livro, alguma coisa tipo ficção científica, algo assim. Eu acho que foi isso que o Ted sentiu quando chegou naquela gravadora, que eu nem quero mencionar o nome, né? Encontrou lá o Jovem Dex, encontrou, mano, aquele todo cenário pré-montado de estudo profissional, lá os bagulhos, mano. Primeiro aí, os caras já viram um olho pra mim mais do que dá, tá ligado? Já começou a deixar o mano meio de escanteio ali. E aí rolou toda aquela situação de, porra, os caras mandaram Daska pra cá, Daska pra casa. E eu comecei a voltar também mais vezes, Daska não, tá ligado? Daí nisso eu comecei a ficar me sentindo meio mal assim, tá ligado? E já comecei a pegar um sentimento estranho de que não era o lugar certo que eu tava. Aí começou tudo, tá ligado? Aí entrou o Drax no meio, que foi justamente na época que Drax começou a mixar, né? O álbum de Tuê, 2019, que era o Máquina do Tempo. O Drax todo dia com ligação com o Tuê pra mixar, mostrando a música pra ele, tá ligado? Eu já tava com o pé atrás e já essa oportunidade do Tuê pra mim foi tipo assim, caralho, tu não tem que estar aqui, tu tem que estar aqui, tá ligado? Nisso aí, Tuê apareceu e aí, a propósito, eu achei que o Tuê ia aparecer só pra gente fazer um som mesmo, tá ligado? Pra poder trocar uma ideia. Só que ele, mano, 2 dias de troca de ideia, mano, já lançou nos peitos assim, viado, tem que vir com nós, mano. Assim que rolou a proposta do Tuê, eu cheguei pros caras e eu mandei um áudio, mano. Irmão, aconteceu isso, tô conversando com o Tuê aqui desse jeito. Nós tá aqui em alinhamento, Tuê quer que eu vá pra 30 pra 1 e tô subcontrato. Da minha forma, tá ligado? Abri o coração com os caras da racha. Daí a resposta dos caras foi exatamente a seguinte: não teve nenhuma resposta de nada, falou assim: beleza, irmão, se você acha que é assim que você vai vencer na vida, você não vai subir não, nós vamos acabar com a sua carreira. Ponto. Só falou isso e acabou. O quê? Quem foi, mano? Eu sei que isso está no passado, mas, mano, que isso? O cara foi lá com todo respeito, né? Mandou um áudio falando que, mano, eu agora quero seguir o meu caminho, mano. Que é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer, mano. Tá ligado? Você pode estar em um lugar, não sentir a vontade de decidir seguir um caminho contrário. Mano, você tem que estar em um lugar que você dá vontade, mano. O cara foi com todo respeito, mandou áudio, os caras ficou tipo, mano, a gente vai na sua carreira. Eu bem entendo que isso está no passado, ok, mas foi muito ruim, mano, das partes do cara que fez isso. Não sei quem. Eu fiz coisas ali, mano, pelo impulso. Muitas coisas naquela época. Resposta, coisas que eu rebatia, coisas que eu fiz e não faria, formas que eu agi, tá ligado? Enfim, normal, mano. Só tô falando que essa vontade era tão implacável que, porra, foda-se, eu tava nem aí, velho. Não me abalou ao ponto de eu ter que, tipo assim, meu Deus, eu tenho que mudar a minha forma de viver. Mas tá passado, né? Não, mano. Tá passado. Eu também respondi pra caralho. Eu também fui moleque pra caralho. Eu jamais hoje instigaria uma briga que o cara nitidamente tá alterado, o cara nitidamente tá desbalanceado. Pra quê, mano? Só pela mídia, pela fama? Tem uma família que é maior, tá ligado? Isso faz sentido. O dinheiro muda tudo. A gente acaba criando esse distanciamento pela demanda, tá ligado? Pelo dinheiro. Porque começa a entrar desconfiança, começa a entrar soberba. Hoje eu tenho, sei lá, 5 amigos que vêm aqui em casa. Eu sempre fui um cara de que nunca fui de compartilhar muito não as coisas não, sabe? Com os outros de, pô, minha dificuldade que eu tô enfrentando. Só que eu percebo que para o artista, para a minha vida isso é muito ruim, mano. Porque eu preciso que todo mundo que tá comigo esteja no mesmo feeling que eu, compartilhando a mesma coisa que eu. Não quero ter cascas nesse momento Clariton, tá ligado? E aí hoje em dia eu pego assim, vendo a minha vida e como eu te disse, até que meu pai às vezes fica desalinhado, tá ligado? Porque eu tava na Bahia, ele tem a vida dele, com minha mãe também. E a minha mulher também, às vezes é difícil, mesmo morando comigo, pegar tudo essa... Mano, muita coisa que acontece já. A gente sente falta de quando tudo era mais tranquilo, tá ligado? Fica mais fácil entender essa espécie de surto criativo e identitário que o Teto viveu. Ele saiu de uma cidade com 10 mil habitantes no interior da Bahia, onde era raríssimo encontrar pessoas da mesma sintonia que ele, e caiu de cabeça numa confusão pública entre gravadoras enormes, estudo de contratos que lidam diretamente com seu sonho, compromissos e agendas que movimentam uma equipe gigante, e tudo isso sendo assistido, comentado e opinado pela internet. Dá pra entender que tudo isso foi se acumulando, e em certo momento o Teto se viu completamente distante da sua personalidade verdadeira. Como se você olhasse para os últimos anos da sua vida e percebesse que quem viveu isso não foi bem você, e sim uma versão artificial que você mesmo criou sem perceber. Uma casca para conseguir lidar com coisas que a sua personalidade verdadeira nunca imaginaria viver. E definitivamente o primeiro álbum dele não tinha como ser sobre outra coisa. Foi a partir da realização dessa dualidade que ele percebeu que isso tinha que mudar e começou a trabalhar nisso. Mano, então, esse EP, ele surgiu com o intuito de resgatar
o significado dessas músicas para os fãs, tá ligado? Eu quis trazer mesmo realmente esse pontapé inicial para essa fase do álbum, que foi onde eu linkei o personagem. O mesmo personagem que é retratado no álbum é o mesmo personagem que é retratado no Tempo.zip. Ele teve início ali com essa narrativa de ser um personagem que anda pelo tempo, que para por tempos diferentes, né? Resgatando essas músicas de uma era passada e trazendo para a atualidade. Só que no mesmo tempo que ele faz isso, tentando recompensar os fãs, ele tá se prejudicando e entrando cada vez... Mano, eu nem imagino um processo criativo, mano. Tipo assim, o cara, tipo aqui onde eu estou, né? Tô aqui, tá? Eu fico a pensar, mano, meu álbum tem que ser assim, sei lá, tem que ter uma personagem que sou eu, mas eu devo emagrecer mais um pouco para passar aquela imagem de, sei lá, cansado. Mano, imaginar com o tempo, mas eu ficou em um canto, talvez acendendo um. E ficou a pensar, mano, eu tenho que ser assim, eu quero tratar o tema que eu deixei o passado de lado, agora estou seguindo em frente, vou colocar sentimento nisso, mas da forma que eu, mano, da forma que eu tá tentando explicar, mano, foi muito detalhe, mano, tipo, sei lá, o cara colocou a carta na mesa para tudo, mano, tem que ser assim, eu tenho que ficar assim, a minha personagem tem que ser assim, depois ele vai vencer, vai ter um dispositivo atrás para ficar tipo yes ou não. Mano, mais é não pensar que ele pensou isso em si mesmo, digamos assim, sabe? Tipo assim, caramba, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que essas músicas vão preencher esse vazio? Será que isso é o significado que realmente importa pra mim nesse momento? Que porra é essa? Que cabelo é esse? Que aparência é essa? Aquele ponto é o ponto ápice do personagem, sabe? Onde ele já não sabe mais quem ele é, onde a aparência e o tempo já não importa mais pra ele, tá ligado? Ele é tão obcecado em ser perfeito nas suas versões, nas suas entregas, que já não consegue nem perceber mais o que ele tá fazendo consigo mesmo. E aí a gente cria essa narrativa do dispositivo. O dispositivo é como se fosse a responsabilidade do personagem. Então o teto que estava lá, tipo naquele lugar sinistrão, era onde ele estava cansado de ouvir os fãs. Mano. Depois ele se libertou, tipo. Com o público a todo momento, saca? Entre esse peso de que o dispositivo toma decisões por ele, mano. Tá agindo muito mais na vida dele do que as decisões dele mesmo. E aí... É isso, mano. É isso. O dispositivo que fica atrás do teto, aquele do yes ou não, são os fãs, tá ligado? Tipo assim. Tem isso ou não? As situações que teto no videoclipe, ele enfia, sei lá, mano, aquele piano cai na cabeça do cara. É uma possível alternativa. Eu queria ajudar, mano, tá ligado? Eu queria ajudar. Mas aquele dispositivo saiu, yes, né? Um yes, tipo, o piano tem que cair na cabeça do cara, mano. Tipo, assim, os fãs decidiam por ele, no passado, abre aspas, o que ele tem que fazer, o que ele tem que fazer. Ele tem que fazer trap, não pode fazer afrobeat. Ele tem que fazer afrobeat, não pode fazer trap. Então o dispositivo tomava a decisão por ele. Então o dispositivo, nesse caso, era nós. Sim, você, nós, os fãs do cara, mano. O cara quando fazia um corte diferente, mano, Costa, Suadão. Quando o cara fazia um corte de sempre, mano, o corte é o mesmo. Quando o cara lançava um trap, mano, as músicas são genéricas iguais. Quando o cara fazia um afrobeat, mano, tá mudado de estilo, tá abandonado o trap, mano, é uma loucura. Entrega essa parada da busca excessiva, da pressão, do materialismo, da indústria, da opressão, enfim. É onde ele consegue perceber esse X que realmente importa pra ele e vem todo o conceito do álbum. Bye bye. Bye bye. Bye bye. A propósito, ele é bem experimental pra caralho, esse instrumental, mas ele tem uma energia de trap também, trazendo aquela mesma onda de respeitar a linguagem. Então, total. Agora aqui, pai, entra o X da questão. Esse álbum, como eu expliquei, ele é dividido em duas partes.
E no dia do lançamento, a gente vai soltar ele em 2 partes, tá ligado? A gente tem 2 lados no álbum, o lado A e o lado B. Mano, não acredito que eles pensaram nisso, mano. Tipo assim, eu fiz react de disco 1, né? No momento eu achei que fosse mixtape, mano. Eu fiquei tipo, mano, é mixtape. E outra parte do público que escuta teto, acompanha o teto, achou que fosse o álbum, tá ligado? O cara fez aquele todo marketing, ele é só apenas 5 músicas. Naquele momento, algumas pessoas que são haters do teto foram criticar, mas tudo aquele mistério para 5 músicas, todas ruins. E nós, os reais fãs de teto, a gente pensou tipo, não, mano, não é possível que isso seja apenas um álbum, isso aqui é uma mixtape, e depois foi um álbum. Então, mano, isso foi planeado, mano. O cara pensou, sei lá, vou soltar aqui as 5 músicas, depois de algumas horas vou soltar a outra, mano. E por isso que nós temos esse pequeno probleminha, eu lancei um vídeo, né? Eu postei um vídeo de 5 músicas, depois de fazer a reaction completa, mas vou deixar aqui em cards os vídeos todos, né? Que eu reagi a música completa, o álbum completo, mas dividindo, mano. Primeiro disco, segundo disco, mano. Se você acompanha, você vai entender isso, mano. Se eu não acompanha, tem uma parte que divide esse meio, que é a parte que se chama temporal. E aí na descritiva, esse temporal, ele é o responsável por mudar tudo, tá ligado? O temporal, quando ele vem, ele destrói tudo, mano. Ele destrói, ele deixa melhor, ele piora a situação. Um dos dois. Então, essa narrativa que eu trouxe pra divisão do lado A e do lado B, que tem 2 narrativas totalmente diferentes. Tu acabou de ouvir pro lado A, mano. Onde a linguagem é totalmente pro lado mais trap, respeitando essa parada de... Por mais que é um bagulho experimental, tem essa linguagem. O lado B é muito mais profundo, muito mais maduro. Os assuntos são muito mais pessoais, tá ligado? E aí no dia do lançamento vai ser exatamente assim. A gente lança um tal mais cedo o lado A, tal horário mais tarde a gente lança o lado B, exemplificando esse contexto do que é essa percepção de dualidade, tá ligado? E aí na história do personagem do dispositivo, a gente tem o lado A sendo antes do EP, o EP sendo o divisor de águas, e o pós seria o clipe que vai sair, que eles vão falar explicando o lado B da situação, tá ligado? Que é a cura desse personagem depois que ele percebeu as coisas que são maiores que o tempo e que ele precisa valorizar de verdade. Então, ele se liberta do dispositivo, ele destrói isso, tira do corpo dele. Que foda. Então, tipo, lado A, tempo.zip, lado B. Exatamente. É essa a ordem. Essa é a narrativa da coisa. Certo. Vai sair o EP do A, do tempo.zip, e ele vai voltar só depois que a gente lançar Yes or No, que é o clipe que explica todo o lado A da história, tá ligado? Antes de ele entrar no EP. Eu quero te mostrar, mano, isso aqui, ó. Isso aqui é sinistro. Eita porra. Mano, que isso, mano. O cara teve acesso ao videoclipe oficial, o cara teve acesso ao álbum oficial antes de nós. Que covardia, mano. Que isso, mano. Que honra, mano. Damn. Há 2 semanas do lançamento do cara já foi. Yes or No é parteado. É tipo assim, ele criando isso de fato, tá ligado? Essa hora vai cair um piano na cabeça do cara, velho. Tem isso, velho. Toda vez que ele vê uma situação acontecendo, ele tem a resposta, dá um freeze frame na ação, congela, e aí gira o dispositivo e mostra a resposta do que vai acontecer antes. E aí ele fica nessa brisa de que ele consegue corrigir as atitudes, né, as ações, mas ele não consegue, o tempo é imutável, entendeu? E aí toda vez que ele vai entrando mais no trânsito, na hora que ele desliga nas situações e vai entrando pra poder ver mais situações e resolver, vai piorando a situação, aparece hematoma, não sei se você percebeu, mas vai ficando tudo quebrado no lugar, vai te transformando. Mano, isso eu não percebi, mano, passou muito despercebido, tá ligado? Tipo assim, a cada ação que estava a decorrer, meio que... Mas ele passava por um diálogo, acontecia alguma coisa, e o dispositivo dava um yes ou não, ele ficava com hematoma, mano, isso eu não percebi, mano. Você não percebeu também, que nos comentários, que essa eu não peguei, mano, essa realmente eu... No personagem do tempo. Exatamente, viado. E as cartas, mano, as cartas também estavam na posta, isso eu percebi, mano. A cada ação, um yes era um verde, e o não era um vermelho. É isso. Tá um clipe que explica bem a brisa do quão é importante você não persistir nos erros. Todo mundo tem essa perspectiva da sua vida, né? Todo mundo cai numa coisa errada, ou
tem escolhas erradas, ou acaba insistindo em lugares que não é pra insistir, ou fica preso em vícios, ou fica cega e não consegue enxergar a realidade. Tipo, essa mensagem, sabe? E aí essa música aqui é a última música da parte A, tá ligado? Yes or No. Essa foi a melhor parte, mano. Não. Foi muito foda conseguir entender mais de perto como o Teto passou por todo esse temporal pra encontrar seu próprio caminho depois de tudo isso. O primeiro álbum de um artista, por mais que essa prática de ouvir cada música seguida esteja mais tímida do que já foi, continua sendo um dos momentos mais importantes da carreira dele. Aquele que geralmente marca um ponto de transição muito forte tanto na vida pessoal quanto na artística. No caso de Maior que o Tempo, todo esse significado fica ainda mais profundo se for levado em consideração tudo que faz parte dessa obra. Desde o EP que antecede tudo isso na vida real, mas funciona como... Mano, com todo respeito, mano. Essa parte é uma das melhores partes. Sora aí, mas, mano, você tem que ver isso. Aí o que acontece? Foi muito foda conseguir entender mais de perto como o Teto passou por todo esse temporal pra encontrar seu próprio caminho depois de tudo isso. O primeiro álbum de um artista, por mais que essa prática de ouvir cada música seguida esteja mais tímida do que já foi, continua sendo um dos momentos mais importantes da carreira dele. Aquele que geralmente marca um ponto de transição muito forte tanto na vida pessoal quanto na artística. No caso de Maior que o Tempo, todo esse significado fica ainda mais profundo se for levado em consideração tudo que faz parte dessa obra. Desde o EP que antecede tudo isso na vida real, mas funciona como meio da história na narrativa, o visual que envolveu trabalhos estéticos e dedicados além do camarim, a sonoridade que por si só viaja entre músicas antigas e novas, trazendo ainda mais esse contexto de viagem entre essas eras, e por fim, principalmente, o significado de tudo isso, não só pro Teto, mas também pro Clériton, que sem entender como, se viu apagado pelo próprio alter ego. O álbum fala sobre arrependimento e aceitação, autoconfirmação e autossabotagem, passado e futuro, arte e indústria, erros e acertos. Tudo presente nessa obra, que inclusive é literalmente dividida em duas, trabalha essa dualidade presente na vida de todo mundo, que pode te fazer esquecer de algum desses lados se você viver demais o outro. É uma confirmação do que já vinha acontecendo na carreira do Teto, em termos de distanciamento, não por completo, mas ainda assim existente, de uma linha sonora. Olha pra isso, mano. Olha pra isso, mano. Desculpa, eu sei que também tá na vibe, mas, mano, olha pra isso. Mano, é uma das melhores partes. Para singular, uma celebração da sua liberdade criativa e uma homenagem a todo o seu legado, com a confirmação de que ele pode sim ser preenchido com decisões erradas, mas que não anulam e na verdade até engrandecem as escolhas certas. Adão Teto. Adão Teto. Adão Teto, mano. Normal. Eu sou clérigo, Adão e Eva. De tudo, eu não posso esquecer dessa essência, tá ligado? Nem vagabundo me acompanha. Isso é uma mensagem pra mim de abdicar mesmo das coisas que me faziam mal, do que tava fazendo mal pro meu espírito e conseguir esse equilíbrio na minha vida tranquila, com minha família. Então, a minha filha, mano, trouxe essa reflexão muito mais profunda, e não foi quando ela nasceu, né? Desde que eu soube que eu ia ser pai, mano, eu tive um choque absurdo, cara. De todo dia eu olhar assim e acordar e ter aquela pessoa em desenvolvimento do meu lado, precisando de informação, precisando de cuidado, precisando de direção. Inclusive eu sou um cara que precisa de direção, mano, tá ligado? Todo mundo precisa, mano. Esse álbum ainda é também muito sobre esse grito que eu preciso concretizar, tá ligado? Porra, eu quero ser esse cara pra minha filha, eu quero ser esse cara pra minha mulher, eu quero ser esse cara pra mim mesmo, pra minha mãe, pro meu pai. Eu também sempre fui um cara muito superficial, mano, muito fútil nas minhas letras, nos meus significados. E aí ficou muito divergente, mano, da minha realidade, tá ligado? Da minha verdade. E eu quero que eu seja uma pessoa humana, mano, meu fã, tá ligado? Eu quero ser um ser humano mesmo. Eu senti que eu não conseguia sustentar esse personagem, tá ligado? Preciso mudar isso, tá ligado? Tá sendo um aprendizado pra mim, assim, de vida. Onde eu tô conseguindo me entender, sabe, mano? Até essa troca de ideia que a gente tá tendo aqui, mano, é um livro que eu tô escrevendo na minha cabeça. Que isso pra mim sirva, que esse disco pra mim perdure os anos, tá ligado, mano? Ali 2019, 2020, quando eu tive um lançamento e apareci na cena ali, eu queria só ter tido mais calma, tá ligado, irmão? Que bom, mano. Que bom que chegou esse momento pra mim agora e eu sinto um orgulho que Deus me usou pra poder fazer isso agora e ter essa reflexão agora, tá ligado? É importante pra mim, então, como pai, como artista que tá nesse processo de amadurecimento, como pessoa, como Clériton aqui, eu deixo aqui bem claro
essa transição, esse momento de aprendizado pra mim como um marco, tá ligado? Como um marco mesmo de um futuro melhor, mano. Que eu olho pra isso e eu tenho orgulho. Não me importo, eu não ligo, tu vai ter que se conformar. Que eles vão falar? Que eles vão falar? Acabou? Eu sei que vai ser difícil, mas eles vão ter que aguentar. Mano, que documentário foda, mano. Que isso? Nível da qualidade, da edição. Mano, o momento todo que. Mano, o momento todo que se enquadrava. Mano, você é louco, mano. O final de tudo foi o que, mano? O primeiro álbum, sim, o primeiro álbum do Teto não foi sobre a narrativa que muitos estão acostumados com vários artistas. O seu primeiro álbum é sobre a sua conquista, sobre o que adquiriu com o dinheiro, mano. Foi muito diferente, tá ligado? Tipo assim, o Teto tentou mostrar esse lado mais clérigo, tá ligado? O Teto é uma personagem do clérigo sendo o real Teto, tá ligado? O Teto é uma personagem que nós faz moldamos. O Teto trap, o Teto o coxa americano, o Teto daquela vivência mesmo que nós faz moldamos. E ele parece que, sei lá, mano, tirou um fardo, porque ele conseguiu colocar no álbum o que ele realmente sente, o que a arte tenta falar para ele, tá ligado? Porque vários artistas encaram a arte fala com o artista e aí o artista corresponde o que a arte tenta falar. E no sentido de até tu olhou para aquilo, o teto não, o clérigo olhou para o teto e ficou tipo, mano, este não sou eu, mano. Esse é uma personagem que os seus fãs, sim, os seus fãs teto tentaram mudar. E este não sou eu, tá ligado? Eu sei que eu cheguei até aqui graças aos meus fãs, mas, mano, o que eu sou é isso, mano. Este álbum completo, bonito, maravilhoso, bem trabalhado e com altíssima qualidade. Mano, é isso, mano. Eu tá tentando trazer aqui que, mano, fora da tela existe uma vida, tá ligado? A gente acaba se comparando as vidas com as pessoas que a gente nem conhece e tem uma vivência de, sei lá, viagem, vida, mulher, dinheiro e fora da história não é aquilo, mano. Eu, fora da história, tenho uma vida, você fora da tela tem uma vida aí, a gente não pode comparar com isso, mano. Tá ligado? A gente não pode comparar com, sei lá, um cara que tem aquilo, tem lá, sei lá o que ele tem, e você vai ficar triste por aquele mano, mano. Você nem conhece o mano, você nem sabe o que ele vive fora da estrela. Enfim, mano, é sobre mais sobre sentimento, é sobre amadurecimento, acima de tudo, é sobre clérigo, tá ligado? E esse é o meu ponto de vista, mano. O documentário tá bem trabalhado, mano. Eu vou deixar o link na descrição, se você não viu, você tem que ver o documentário, né? Eu tive várias pausas aqui para as pessoas que vão ver o vídeo, né, e vão depois acompanhar o documentário e para as pessoas que já verão o documentário, mano, comente muito mesmo, comente o que você achou do documentário, o que você achou sobre esse amadurecimento do teto. É isso, mano. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, pode dar o canal crescer. E se não é inscrito, inscreva-se. Até o próximo vídeo. Valeu!